Começando aqui mais um dia dos nossos estudos, Revista Espírita. Nós vamos estudar 2 meses hoje, né? Vamos finalizar o mês de abril de 1858 e já iniciar também o mês de maio. Nós temos vários artigos aqui para estudar, né? E são artigos pequenos, então provavelmente a gente vai conseguir avançar aqui em 3, 4 artigos, né? Então, nós vamos iniciando aqui pelo artigo intitulado Pensamentos Poéticos. Lembrando que nós finalizamos a sessão de conversas familiares de além-túmulo, né? Nós tivemos várias entrevistas ali que Kardec fez, trazendo para nós instruções valiosas, né? Bom dia, Angelina. Bom dia, Mami. Bom dia... só vocês três que chegaram. Vocês duas. Então, pensamentos poéticos é esse novo que nós vamos estudar hoje, né? Então, ditados pelo espírito Alfred de Musset, a senhora M. Kardec não identifica aqui o nome da médium. Mas diz assim para nós, né? Então, lembrando sempre, quando nós falamos em pensamentos poéticos e um poema ditado a um médium, Kardec, no livro dos médiuns, ele chamou atenção, nós já estudamos isso várias vezes, sobre os médiuns psicógrafos, né? Lembrando que não é simplesmente um médium psicógrafo. É como se nós disséssemos assim: eu sou professor. A pergunta é: professor do quê? Então ele pode ser professor especializado numa determinada área. Ou então alguém diz: eu sou médico, eu sou advogado. Muito bem, mas qual é a sua especialidade? Porque do contrário nós vamos achar que basta ser médico para ele tratar de uma dor de ouvido, para ele fazer um parto ou para ele fazer uma cirurgia abdominal, né? Então nós sabemos que não é assim. E quando nós estudamos sobre mediunidade, nós aprendemos também que a mediunidade também tem essas variações e que elas não são as mesmas de indivíduo para indivíduo. Então, no caso da psicografia especialmente, né, antes da psicografia, quando o indivíduo fala que é médium, para aquele que é leigo, ele vai dizer assim: você vê espíritos? Você faz uma psicografia? Você também faz cirurgias espirituais? Então a gente começa a perceber que das tantas atividades desempenhadas por um médium, por médiums de um modo geral, não significa que um único médium tenha a capacidade de fazer todas. Embora nós tenhamos médiums de grande potência, como nós temos, né, já colocamos como uma máxima referência Chico Xavier, que demonstrava ali uma capacidade mediúnica em várias áreas, né? Mas de um modo geral, um médium comum, ele tem ali as suas limitações. Então ele pode ter fragmentos da mediunidade aparecendo numa ou noutra situação. Quando eu coloco fragmentos, né, seria como se disséssemos numa reunião mediúnica, ele tem uma percepção da vidência, onde ele vê ali algum vulto, vê uma imagem mais ou menos clara, mas o seu forte durante o trabalho que ele desenvolve, né, através daquilo que vem de mais ostensivo para ele pode ser um médium de psicofonia. Então ele pode ter uma sensibilidade muito forte, lembrando que todo médium é, por princípio, um médium sensitivo, e depois ele tem a ostensividade numa ou noutra área, né? Então, quando nós falamos em poesias, entrando agora no campo da psicografia, Kardec trouxe para nós que, além da não basta apenas ser um médium psicógrafo. Cada médium demonstra uma maior tendência para um tipo de psicografia. E quando nós falamos psicografia, nós falamos em escrita. E escrita, nós temos ali vários tipos de textos que são escritos, né? Desde um texto literário, desde uma comunicação familiar, desde uma receita, desde um poema, pode ser também ali um trabalho histórico, pode ser um trabalho em outro idioma, e nem todos os médiuns são capazes de fazer esse tipo de atividade de um modo tão amplo. Bom dia, Marião. Então, também nesse caso dos pensamentos poéticos, que é essa mensagem que nós recebemos, nós temos médiuns especializados em poesias. Há aqueles que, além das poesias, recebem vários outros tipos de comunicação, mas também para fazer poesia, para escrever poesia, também precisa de uma certa habilidade, conforme Kardec então trouxe para nós lá no livro dos médiuns. Então nós veremos um pouco mais abaixo aqui uma mensagem que veio de uma forma espontânea, o espírito então, Alfred
ou Alfred, né, de Musset. Ele diz assim para nós, olha que conteúdo bonito. Se tu sofres na terra, ó aflito coração, tua vida se aferra em justa expiação. Se esse é, pois, o teu cadinho, pensa na tua dor. Pode ser-te o caminho a um destino melhor. O desgosto da vida, quanto maiores são, mais dizem da assumida, falta em teu coração. Será tal preço em dores, por depurar teu ser, tão alto se onde fores, no céu terás prazer? A vida é uma passagem, cujo curso te diz: se sábio na viagem, serás sempre feliz. Então, esse é um pequeno poema que foi trazido para nós. E o Kardec então traz essa observação. O médium que serviu de intérprete não só é estranho às regras mais elementares da poesia, como jamais fez um único verso. Ele os escreve com extraordinária facilidade sob o ditado dos espíritos, e embora seja médium há pouco tempo, já possui uma coleção numerosa e muito interessante. Entre outros, já vimos alguns encantadores e bastante oportunos que lhe foram ditados pelo espírito de uma pessoa viva, que ele evocou e que reside a 200 léguas. Quando em vigília, essa pessoa não é mais poeta que o médium. Então olha só que fenômeno curioso que Kardec descreve para nós. Uma pessoa que não tem afinidade nenhuma com poesia, mesmo assim escreve poesia. E também, feita essa evocação de uma pessoa viva, essa pessoa também ditou uma poesia, sendo que ela, na condição de vigília, acordada, desperta nas suas atividades, não demonstra qualquer tipo de habilidade para escrever poesias. Então isso mostra para nós aquelas habilidades que nós temos de existências anteriores que ficam guardadas no nosso subconsciente e que nesse momento de emancipação acaba aflorando. Então pode ser desde uma habilidade artística, poética, como pode ter também uma habilidade ou um conhecimento científico, técnico. Então isso vai mostrando para nós também, uma simples poesia mostra para nós então a bagagem espiritual que cada um tem, que vai se manifestando em determinadas situações, no caso, por exemplo, de emancipação ou mesmo em estado de transe sonambúlico. No transe sonambúlico, ele tem ali a expansão da sua visão. No caso do desdobramento, como foi o caso da evocação que nós temos aqui, também nós encontramos a manifestação desse conteúdo que o indivíduo tem, ou que cada um de nós tem. O Dudu colocou, engraçado que sou poeta e nunca psicografei poesia, Então, às vezes falta só um espírito poeta para te ajudar, para dar uma força, Dudu? O Soldado colocou, psicodança, psicopintura, psicocantoria, também tem, A gente tem hoje, Soldado, uma facilidade para vários tipos de psicografias, de trabalhos mediúnicos. Nós conversamos aqui há um tempo atrás, José Medrado, ele demonstrava ali uma facilidade para trabalhar com escultura, um espírito que através dele fez escultura. Então nós temos a psicopictografia, que no caso é a psicopintura que você colocou, a parte musical, instrumental em especial, que não temos um nome para aquilo, psicomusical, não sei se seria o termo correto, mas a gente vê Irineu Gasparetto, que mostrava essa habilidade. A parte já motora, no caso da dança, eu não me lembro de nenhum médium que demonstre isso, que demonstre essa habilidade. Mas, por que não? Então, psicopintura, psicopictografia, porque a pictografia por si só é a pintura, e a psicopictografia é exatamente a pintura através da mediunidade. Embora essa palavra psico é utilizada na doutrina espírita para relatar a comunicação com os espíritos, mas não significa necessariamente que seja algo mediúnico para outras áreas de conhecimento. Avançando aqui então, foi apenas uma
uma citação que Kardec trouxe aqui. No outro artigo, no próximo, sonâmbulos assalariados. Então, lembrando que sonâmbulos, né, é uma condição de transe, de transe mediúnico ou mesmo de transe anímico que hoje nós temos com pouquíssima frequência. Né? Nós não vemos, nos tempos atuais, relatos de pessoas que, em transe sonambúlico, fale sobre o mundo espiritual, demonstre algum tipo de habilidade. Né? Então, nos livros que nós temos, fala especificamente de médiums e não de sonâmbulos. Mas naquela época era bastante comum o uso, né, ou a atividade desse tipo de transe. E como nós, então, Kardec chama atenção aqui no primeiro parágrafo, ele diz assim, né, um de nossos correspondentes nos escreve a propósito de nosso último artigo sobre os médiuns mercenários, perguntando se nossas observações também se aplicam aos sonâmbulos assalariados. Né? Médiuns mercenários, nós estudamos então no mês de março de 1859, foi o segundo artigo. O primeiro nós lemos, né, estudos sobre os médiuns, e fizemos ali, né, uma análise sobre a faculdade mediúnica, o tipo de atividade que o médium exerce. E depois, no segundo, médiuns mercenários ou médiuns interesseiros. Né, nós temos dois tipos de tradução para esse caso. Né, a tradução que nós temos da FEB é médiuns interesseiros, embora aqui fale sobre médiuns mercenários, mas no fim das contas falava sobre médiuns que cobravam e tudo mais. No caso dos sonâmbulos, eles acabam entrando numa categoria diferente, porque o sonambulismo, ele é uma faculdade anímica, ele é um fenômeno anímico que pode ser natural ou pode ser induzido através do magnetismo. Nós já estudamos sobre isso. E nesse estado de sonambulismo, nessa condição, ele pode ou não ter contato com o mundo espiritual. Então o indivíduo pode ter o sonambulismo e ele pode ser um médium sonâmbulo, mas não é necessariamente um critério definitivo. Porque através do transe e desse sonambulismo, ele tem ali uma percepção alterada, ele tem ali a dupla vista que se aflora, então ele pode, no caso, fazer um trabalho com curas, com a parte até mesmo de visão à distância, e ele pode também, nessa mesma situação, ter contato com os espíritos, que geralmente é o que acontece. Né? Então, geralmente, não é um fator, um critério definitivo, como eu disse para vocês. Mas aqui nós encontrávamos, então, muitas pessoas que no estado de transe sonambúlico cobravam também. E aí, então, né, porque encontrava naquela época, porque era uma moda, isso naquele período, né, naquela época de Kardec. Então, algumas pessoas cobravam. Então, assim, muito bem, só que o sonambulismo, ele tem uma faculdade mais anímica do que mediúnica. Como Kardec disse que médiums interesseiros ou médiums mercenários é algo que vai contra os princípios trazidos pela doutrina espírita, principalmente quando o trabalho prestado pelo médium nada mais é do que permitir que os espíritos se comuniquem. Portanto, não é dele essa capacidade, aquele conhecimento ou aquela atividade que está sendo feita. No caso dos sonambúlicos é diferente, porque sendo uma faculdade anímica, pertence ao indivíduo. Mas o que ele pode fazer com isso, então? Ele pode cobrar? Ele não deve cobrar? Então essa questão foi levada para Kardec para fazer essa análise. Rapidamente, aqui a Chaconete colocou para nós, né, quando criança era sonâmbula, né, à noite as chaves de casa eram escondidas, né, queria sair para a rua. Né. Então, essa ideia do sonambulismo, ela também é vista, né, pelas nossas ciências atuais como um distúrbio do sono. Que o indivíduo, né, naquela alteração da sua percepção, da sua consciência, realiza algumas atividades, mas a doutrina lembra que o espírito jamais fica inativo, conforme os espíritos trouxeram lá no Livro dos Espíritos. E muitas vezes o espírito então desperta e em contato e ainda em controle do seu corpo, ele pode realizar algumas atividades. Atividades muitas vezes perigosas, né, como essa que a Chaconete colocou, mas algumas atividades absolutamente naturais. Então a palavra
sonâmbulo para nós não é aquele indivíduo que acorda durante o sono, mas a gente olha com um olhar mais profundo, vendo então que o espírito está em atividade naquele momento. Porque só o fato da pessoa se levantar, se sentar na beira da cama e depois voltar a deitar, é o espírito que faz isso, não é a pessoa simplesmente, porque olhando com uma visão material, nós somos praticamente o corpo físico, né? Tanto é assim que para aqueles que não compreendem a existência de algo além da matéria, vai dizer simplesmente que o corpo morre e a pessoa desaparece. Quando nós estudamos, então, que existe esse princípio espiritual que habita aquele corpo, quando, então, o indivíduo, durante a noite, ele se levanta, senta na beira da cama e volta, na verdade é o espírito que faz isso. Só que para muitos desses que estão nesse transe sonambúlico, eles têm uma percepção mais alterada. Para outros, é simplesmente uma atividade corriqueira que se faz à noite. É um indivíduo que se levanta, tem ali situações que são constrangedoras. Né? Me recordo de uma situação que a pessoa se levantou, foi até o armário do quarto, abriu, urinou, fechou e depois voltou. Aí depois, porque ele achava que estava no banheiro. E ele fez isso simplesmente num automatismo dele. Ou outro que vai até a cozinha, tem até uma tirinha muito engraçada do Maurício de Souza, que ele coloca a Magali então dormindo, e aí ela é em desdobramento. Na verdade esse foi em desdobramento, né? Não foi sonambúlico. Mas só para contar a história, né? A Magali então em desdobramento sai do quarto dela, vai até a cozinha, passa ali um tempão comendo e depois ela volta. Aí ela acorda à noite dizendo assim, nossa, engraçado, eu estou sem fome hoje. Então, situações assim que a gente vai encontrando, né? Então, situações perigosas, situações, crimes que já foram cometidos, né? Um marido, por exemplo, durante a noite agride a esposa, assassina a esposa, e depois ele é preso, aí então no tribunal ele é absolvido, porque não foi de uma forma deliberada, mas foi considerado um distúrbio do sono. Mas nesse caso, a gente analisa também a atividade do espírito, que pode ser uma atividade tranquila, pode ser uma atividade banal, pode ser uma atividade perigosa, pode ser uma atividade em que ele demonstre um conhecimento além daquele que ele apresenta normalmente. Então a palavra sonambulismo, analisada, né, de um modo, por uma ideia comum que nós temos na sociedade hoje, é um indivíduo que faz alguma coisa dormindo. Quando nós analisamos da perspectiva espiritual, é o espírito que está em atividade, controlando o seu corpo físico durante a noite. E nesse estado alterado de consciência, ele pode muitas vezes demonstrar uma percepção além daquela que ele tem no seu cotidiano, no seu dia a dia. A Angelina colocou, né, falando em sonâmbulos, ontem sonhei com uma pessoa gritando meu nome, né, e de repente acordei fora do quarto, tomei um susto, né, olha só. A Andrea colocou, né, todo aquele que pode entrar nesse estado, ou faz de repente, ou a pessoa induz, né? Você está perguntando ou está afirmando, Andrea? Porque a gente lembra, né, como eu falei para vocês, o sonambulismo ele pode ser natural, ou ele pode ser o sonambulismo chamado de magnético, né, quando ele é induzido por essa força magnética, né, através do passe. Lembrando que o magnetismo era uma atividade muito praticada na época de Kardec. Aliás, antes disso, né, com Mesmer, lá no final do século XVIII, 1700 e alguma coisa, lá para o finalzinho, ele então percebeu essa parte do magnetismo animal. E não apenas aplicando esse magnetismo, essa é a parte curiosa, porque ele aplicava para fazer com que a pessoa se curasse de uma determinada doença. Só que ele percebia também que esse mesmo magnetismo fazia com que as pessoas alterassem sua consciência, entrassem num estado de transe. Foi aí então que começou também o estudo a respeito desse transe, dessa alteração da consciência, dessa percepção mais aprofundada que o indivíduo tem, que a doutrina espírita começou a entender também que era, na verdade, o espírito que manifestava a sua percepção além do corpo. Então pode ser induzido, pode ser natural. Então, mas hoje a gente vê quase não se vê isso, né, ou não se vê mais isso nas atividades comuns das instituições. O soldado colocou em cima, né, dá a impressão de que aquele que acorda à noite vai trabalhar sonambúlico, né, em turno noturno, né, mas acontece isso mesmo. Nós temos relatos, né, de pessoas que continuam suas atividades à noite
ou querem continuar pelo menos, né, dentro de casa, aí provocam aquele susto, aquele constrangimento, né, de querer fazer as coisas, a pessoa que pega a chave do carro, abre a casa, entra no carro e de repente acorda, está sentado ali ao volante, né? Então várias situações assim acontecem. Mas enfim, há aqueles então que são naturais, né? Nós temos até Edgar Cayce, já falamos sobre ele. O Edgar Cayce é chamado do profeta adormecido. Ele é um americano que viveu até ali meados de 1960, se eu não me engano. E ele era chamado de Novo Nostradamus. Então Edgar Cayce, seria interessante vocês pesquisarem sobre isso. Eu já comentei sobre ele também. Então o Edgar Cayce, ele prestava consultas, né, de curas para as pessoas, né, consultas entre aspas médicas, né? E aí então as pessoas iam até ali o escritório dele, ele se sentava ali numa espreguiçadeira, e aí depois ele afrouxava a gravata, dava aquela relaxada, e aí depois ele começava a prescrever. Ele olhava para a pessoa, via ali uma doença que tinha no seu corpo físico, prescrevia alguma coisa, mas depois de um tempo ele parou de trabalhar com as curas e começou a fazer ali, entre aspas, profecias, previsões, né? Então as pessoas perguntavam sobre negócios, perguntavam sobre a vida pessoal, e ele fazia muitas dessas previsões, inclusive elas eram registradas no Instituto Edgar Cayce. É legal, Dudu. Já vamos ler, peraí. Então, isso era registrado no instituto dele, então foram milhares de previsões, né? Então ele se induzia a esse transe mediúnico. Então essa é uma das características de um médium, e ele cobrava por isso na época. Não era considerado nada mediúnico, era uma potência dele, assim ele afirmava. Vamos lá aqui. Na prosa, nos versos, no lápis e na caneta, as rimas se fazem às vezes sobre a minha mesa, mensagens que chegam do vento, do tempo, do nada, letras que vagam sopradas daquele que chega na mente. São rimas do conforto, do amor e da luz, entre letras postadas sobre o papel, sob a luz. Mensagens que trazem histórias e gritos, mensagens chorosas, mensagens alegres, mensagens sublimes, trechos pequenos e grandes que mostram o que um dia se foi, pequenas lembranças que trazem na perseverança a vontade de dizer, estou aqui. Olha só que legal. Então assim, com a nossa sala é assim, a gente chama, o pessoal vem, né? Então se o telefone toca de lá para cá, o nosso também toca daqui para lá, né? Então a gente convida os nossos amigos espirituais e eles trazem para nós, né, as suas mensagens, a sua participação, né? Então obrigado ao irmão que participa com a gente aí, né? Que legal. Então já vem aí essa inspiração para o Dudu trazer para nós, muito legal. Então estamos atentos, né? Estamos atentos e estão atentos também com a gente aqui. Então esse trabalho, né, feito com o sonambulismo, ele também gera muita polêmica dentro do meio espírita. E por isso então foi perguntado a Kardec a respeito dos médiuns mercenários, ou dos médiuns interesseiros, e também dos sonâmbulos assalariados. Diz assim Kardec, ele vai explicar agora direitinho para nós aqui. Se quisermos remontar à origem do fenômeno, veremos que, embora possa ser considerado como uma variedade de médium, o sonâmbulo é um caso diferente do médium propriamente dito. Com efeito, este último recebe suas comunicações de espíritos estranhos, que podem vir ou não, conforme as circunstâncias ou simpatias que encontram. O sonâmbulo, ao contrário, age por si mesmo. É o próprio espírito que se desprende da matéria e vê mais ou menos bem conforme o desprendimento seja mais ou menos completo. É verdade que o sonâmbulo se acha em contato com outros espíritos que o assistem mais ou menos de boa vontade em razão de suas simpatias. Mas, definitivamente, é o seu espírito que vê e pode, até certo ponto, dispor de si mesmo, sem que outros tenham o que repetir.
e sem que o seu concurso seja indispensável. Disso resulta que o sonâmbulo que busca uma compensação material, à custa de um esforço por às vezes grande, decorre do exercício de sua faculdade, não tem que vencer as mesmas suscetibilidades que o médium que não passa de um instrumento. Além disso, sabe-se que a lucidez sonambúlica se desenvolve pelo exercício. Ora, aquele que disso faz uma ocupação exclusiva adquire tanto maior facilidade quanto mais coisas vê, com as quais termina por se identificar, assim como com certos termos especiais que lhe voltam mais facilmente à memória. Numa palavra, ele se familiariza com esse estado que, por assim dizer, torna-se o seu estado normal. Nada mais o surpreende. Os fatos, aliás, estão aí para provar com que presteza e com que clareza podem eles ver, donde concluímos que a retribuição paga a certos médiuns não constitui obstáculo ao desenvolvimento de sua lucidez. A isso fazem uma objeção. Então, a princípio, aqui Kardec não vê nenhum problema em ter essa questão da cobrança, porque, na verdade, é o próprio indivíduo em desdobramento, né, porque ele continua vinculado ao corpo físico, mas o seu espírito tem ali a visão ampliada, e ele pode, então, conversar com os espíritos, ele pode receber orientações, mas é ele que faz isso, e não o espírito que, através de um médium, se comunica. E, se ele cobrar, por exemplo, não significa que ele vai perder essa habilidade. Diferente do médium, que muitas vezes, se tornando interesseiro, ele deixa de ter a assistência dos espíritos. E aí a única forma dele trazer algum tipo de informação é ele inventando. No caso do sonambúlico, do médium sonambúlico, né, como nós chamamos, é ele próprio que tem essa habilidade. Então continua. A isso fazem uma objeção. Como a lucidez muitas vezes é variável e depende de causas fortuitas, pergunta-se se a atração do lucro não poderia induzir o sonâmbulo a fingir essa lucidez, mesmo quando ela lhe faltasse, por fadiga ou outra causa, inconveniente que não ocorre quando não há interesse em jogo. Isso é verdade. Respondemos, porém, dizendo que tudo tem o seu lado mau. Pode-se abusar de tudo e por toda parte onde se insinua a fraude, é necessário desacreditá-la. O sonâmbulo que assim agisse faltaria com a lealdade, o que infelizmente se encontra também não nos que não dormem. Aqui o que Kardec quer dizer é que aquele que simula, na verdade ele está sendo ali um mentiroso, e esse mentiroso ele pode acontecer em qualquer situação, não é o fato de ser sonambúlico ou não, mas aí é uma questão de caráter, né? Então, tá joia, Andréa. Então é uma questão de caráter. Então, julgando a honestidade do indivíduo, daquele sonambúlico, daquele médium, na verdade nós estamos julgando a honestidade do indivíduo. Então, sendo médium ou não médium, sendo sonambúlico ou não sonambúlico, ele pode ser honesto ou desonesto. Mas com relação à sua habilidade propriamente dita, não é o fato dele cobrar por isso que ele vai perder essa habilidade. Kardec coloca então: com um pouco de hábito podemos percebê-lo facilmente, e seria difícil enganar por muito tempo um observador experimentado. Nisso, como em todas as coisas, o essencial é nos assegurarmos do grau de confiança que merece a pessoa a qual nos dirigimos. Se o sonâmbulo não assalariado não oferece esse inconveniente, não se deve supor que a sua lucidez seja infalível. Como qualquer outro, ele pode enganar-se, caso esteja em más condições. A esse respeito, a experiência é o melhor guia. Em resumo, não preconizamos ninguém. Chegamos a constatar notáveis serviços por uns e por outros. Nosso objetivo era somente provar que se pode encontrar bons sonâmbulos numa e noutra daquelas condições. Então, resumindo aqui essa colocação de Kardec, nem tudo aquilo que é legal é moral,
Essa é uma máxima que nós temos na nossa sociedade. O fato de você ter, dentro da lei, determinados direitos, não significa que esse direito seja moral. Às vezes você tem ali, a lei permite, mas é algo absolutamente imoral, é constrangedor, vergonhoso o indivíduo viver aquilo. Dentro do caso do médium sonambúlico, é aquele que sim, ele coloca todo o seu potencial, muitas vezes com muito esforço. Mas a partir do momento em que ele faz um trabalho de intercâmbio com os espíritos, no caso, por exemplo, num trabalho de curas, num trabalho de assistência à saúde das pessoas, e ele tem essa assistência dos espíritos, a pergunta é, tá, você é o intermediário dos espíritos e você usa o seu potencial porque é o espírito que vê. Mas você acha que é justo cobrar por uma orientação que não é sua, mas que vem por parte dos espíritos? Então aí vem esse grande detalhe, né? Já depende de cada um. Então, como Kardec coloca aqui em cima, deixa eu voltar aqui um parágrafo, ele coloca, deixa eu ver aqui, aquele que faz disso uma ocupação exclusiva adquire tanto maior facilidade quanto mais coisas vê, com as quais termina por se identificar, assim como com certos termos especiais que lhe voltam com mais facilmente à memória. Então, lembrando que muitos médiuns, muitos desses sonâmbulos acabam passando uma determinada orientação, seja ela para a saúde, seja ela uma orientação qualquer, muitas vezes recuperando lembranças que é dele próprio. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo que fala, né, a quem muito foi dado, muito será... Aliás, dai de graça o que de graça recebestes. Mas nesse caso do médium, quando ele recupera a própria memória, aquilo pertence a ele. Aí ele vai dizer assim, mas você entrou num estado de transe e você não deve cobrar porque você está pegando memórias do seu passado. Mas aí você pega um advogado hoje do presente, ele está usando a memória do presente dele. Então por que o advogado pode cobrar pelo serviço dele e o médium e o sonambúlico não pode, já que os dois utilizam o próprio potencial? Então esse debate, na verdade, ele acaba sendo para nós pouco proveitoso pelo fato dessa atividade não ser frequente nos tempos atuais, quase que inexistente, podemos dizer assim. Ninguém abre para consultas, né, a não ser que nós falemos, na verdade, assim, não é tão improdutiva assim como nós imaginamos, porque nós encontramos muitas pessoas, né, que cobram por consultas mediúnicas e tudo mais, e aí a gente se pergunta, né, esse fator é de fato um trabalho mediúnico ou é um trabalho sonambúlico? Aí teríamos que fazer uma pesquisa para saber quem é quem, de que modo que cada um exerce a sua atividade. Porque nós lembramos que tem muitas pessoas que vivem disso, né? Algumas vezes de uma forma honesta, outras vezes de uma forma desonesta. Como é o caso, né, de simular, por exemplo, trazemos o seu amor em 4 dias. Ou em 3 dias, para aqueles que são mais eficientes, demoram menos, né? Então nós encontramos muitos desses indivíduos que fazem, né, que cobram por esse tipo de trabalho, e aí teríamos que então que fazer uma pesquisa para saber quem é quem e de que modo que cada um trabalha. Seguindo em frente, vamos lá. Próximo artigo, aforismos espíritas e pensamentos avulsos. Nós estudamos no mês de janeiro de 1859, desse ano que nós estamos estudando, a primeira publicação de Kardec dos aforismos espíritas. E ele escreveu assim para nós: sob esse título daremos de vez em quando pensamentos avulsos que em poucas palavras resumirão certos princípios essenciais do espiritismo. Então são ideias soltas que Kardec coloca, né? No primeiro aforismo que nós vimos lá, nos primeiros aforismos, ele foi falando sobre temas basilares da doutrina espírita, né? Então ele falava sobre reencarnação, ele falava sobre mediunidade, um pequeno parágrafo, só para resumir, para trazer de volta para as pessoas refletirem um pouquinho aquilo que faz parte dos princípios fundamentais da doutrina, né? No caso do médium não, né, Angelina? Então, por isso que Kardec coloca sobre os médiuns interesseiros e médiuns mercenários, dizendo que tudo aquilo que é apresentado não pertence a ele. Mas no caso do médium sonâmbulo é diferente. Porque o sonâmbulo ele mesmo apresenta o seu conteúdo.
Aquilo foi ele que estudou, ele que conheceu, seja nessa existência, seja numa existência anterior. Então é essa que é a grande questão. Então, mais uma vez, nem tudo que é legal é moral. Então por isso que eu chamei para vocês a atenção para esse detalhe, né? Então vamos lá, aforismos espíritas e pensamentos avulsos. Kardec coloca assim, um pequeno parágrafo. Os espíritos se encarnam homens ou mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, Miriam, se liga, cada sexo, como cada posição social, lhes impõe provas e deveres especiais, bem assim a ocasião de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem, não saberia senão o que sabem os homens. Detalhe interessante, né? Eu estava conversando com a Miriam essa semana a respeito da homossexualidade, da bissexualidade, da transexualidade, das questões, né, de um indivíduo reencarnar num corpo diferente da sua personalidade. Então a gente ficava tentando ali encontrar, né, uma resposta, né, não definitiva, obviamente, não uma conclusão, mas que pudesse direcionar o nosso pensamento, né, de que forma que hoje a sociedade compreende a questão da homossexualidade, porque hoje é natural as pessoas manifestarem, né, o gênero de sua preferência, natural, mas não necessariamente aceito pela sociedade como um todo, mas a gente analisava não pela visão da sociedade, mas pela visão espiritual. Se os espíritos encarnam homens e mulheres que devem progredir em tudo, já que cada sexo, assim como cada posição social, lhes impõe provas e deveres especiais, bem assim ocasião de adquirir experiência. Então aquele que fosse sempre homem não saberia senão o que sabem os homens. Então essa questão da homossexualidade na visão espírita, não mais apenas homossexualidade, né, porque essa ideia diz respeito apenas a um entendimento geral sobre a vida sexual das pessoas. Mas hoje nós temos a homoafetividade, que já demonstra algo muito mais profundo. Mas as questões, né, que geram, os motivos que geram o indivíduo, né, essas causas de um indivíduo reencarnar, ou esses efeitos melhor, de um indivíduo reencarnar num corpo físico diferente da sua personalidade, é para nós uma questão bastante enigmática, né, do porquê as coisas serem assim. Será que isso é tão natural ou foge daquilo que é natural, olhando a partir de uma visão mais elevada, né? Os transgêneros, né? Então, também transgêneros, bissexuais, homossexuais, enfim, todas as situações, as circunstâncias que envolvem a questão de gênero. Então, a doutrina ainda tem muito a estudar sobre isso. As opiniões que nós emitimos, né, dizem respeito apenas ao respeito que cada um deve ter, mas aos mistérios que envolvem a vida de cada um, para nós ainda é bastante complexa, né? Mas vamos estudando assim aos poucos para ter uma compreensão maior. Depois, então, Kardec coloca um outro pensamento, ele diz assim, como vocês viram, né, esses aforismos são apenas ideias soltas que Kardec lança a respeito de questões abordadas pela doutrina. Depois ele coloca aqui uma outra passagem. Pela doutrina espírita, a solidariedade não se restringe à sociedade terrena, abarca todos os mundos. Pelas relações que os espíritos estabelecem entre as diferentes esferas, a solidariedade é universal, porquanto de um mundo a outro os seres vivos se prestam mútuo apoio. Então ele traz uma ideia bastante elevada a respeito da solidariedade entre os mundos. E essa solidariedade entre os mundos significa que nós encontramos esferas em vários níveis evolutivos. E aqueles orbes, né, aquelas sociedades mais elevadas, tendem sempre a prestar assistência para aquelas numa condição inferior. Leon Denis chama bastante atenção a respeito, né, dessa grande cadeia de solidariedade entre os mundos, em que os elos mais fortes
sustentam os elos mais frágeis, ou auxiliam os elos mais frágeis. Por isso, então, aqui no nosso mundo de provas e expiações, nós temos irmãos que, vindo de esferas superiores, vindo prestar assistência, e não necessariamente que eles vivam aqui. Então a doutrina traz para nós essa solidariedade, não apenas a respeito da sociedade terrena. Aliás, quando nós falamos em solidariedade na sociedade terrena, a gente vê que nós temos muito ainda que desenvolver, muito ainda que caminhar. Por exemplo, né, quando nós falamos sobre as diferentes classes sociais, nós falamos sobre países em estágios evolutivos diferentes, né? Então, não necessariamente um país rico vai se preocupar com um país mais pobre, né? Bom dia online. Então, essa solidariedade da sociedade ainda tem bastante para desenvolver. Então, nós temos aqueles que prestam trabalhos voluntários, aqueles que prestam assistência, mas Kardec vai além. Ele diz que essa solidariedade vai além do nosso planeta. Na verdade, é uma solidariedade entre os mundos. Embora nós não reconheçamos e não compreendamos ainda de que forma que os espíritos agem, né, nessa relação entre mundos, nós sabemos que ela existe. E principalmente lembrando, né, quanto mais elevado os espíritos são, mais elevados os espíritos são, mais preocupados com aqueles que estão se desenvolvendo eles ficam. André colocou, né, creio que é para entendermos a ter esse sentimento de compreensão e solidariedade em todos os seres humanos, seja ele de que sexo for. Sim, né, a questão moral, ela é indiscutível, né, daquilo que nós comentamos, né, de você respeitar o outro, de você assistir quando necessário, de você ser indulgente, ser caridoso, né. O que nós analisamos é a questão técnica do porquê ser assim. Porque da mesma forma que nós encontramos a homossexualidade numa posição que gera bastante constrangimento para algumas pessoas em algumas sociedades, lembrando que se você for homossexual no Iraque, por exemplo, ou no Irã, você pode ser executado, é pena de morte. Enquanto que em outra sociedade você é aceito, você é rejeitado. Nós tivemos essa semana, coisa de 2 dias, uma jovem que era lésbica, se declarava como homossexual, e ela foi espancada, que disseram, já que você é menininho, você vai apanhar como menininho, espancaram a menina. Na Inglaterra aconteceu a mesma coisa, um casal de 2 moças pegando o metrô, um grupo de jovens encarou essas meninas e começaram a espancar as duas. Então nós encontramos situações assim em várias regiões do nosso planeta. Algumas a vida corre risco por causa da homossexualidade. Para outros é uma questão de constrangimento que acaba sofrendo. Mas assim como a homossexualidade gera esse tipo de experiência para os espíritos, nós podemos colocar, como Kardec pôs atrás ali no primeiro aforismo, falando sobre classe social. O indivíduo que tem ali uma vida mais abastada, o outro que tem uma vida com muitas privações. Aquele que passa por privações sofre tanto constrangimento como outros que têm outras limitações. Né? Então, a parte moral para nós, ela é inquestionável. Mas o que a gente analisa, então, André, como eu disse, tanto na parte com relação à sexualidade, com relação à saúde física, com relação à vida social, qual é a causa para fazer com que o indivíduo seja alocado numa situação dessa natureza aqui no mundo que ele vive, no mundo físico. Então, tecnicamente, a gente tentaria analisar as causas e os efeitos. Né, que a causa e efeito é um dos pilares da doutrina espírita. Né, as leis de causa e efeito são um dos pilares. Né? Então, a gente tecnicamente tentaria entender essa questão da ação e reação. Depois aqui então Kardec só colocou para nós essas 2 passagens e ele traz um aviso. Vamos agora aqui um aviso para os leitores da Revista Espírita. Incessantemente recebemos cartas de nossos correspondentes pedindo-nos a história de Joana d'Arc e de Luís XI, das quais publicamos extratos, bem como o álbum de desenhos do Sr. Victorin Sardou. Então é curioso, né, porque Kardec colocava um ou outro desenho que os espíritos transmitiam para alguns médiuns, né, como o Sr. Victorin Sardou,
que nós já lemos sobre ele, lá naquelas imagens, né, que vieram de Júpiter, se eu não me engano. E aí, claro, né, os leitores ficavam curiosos e pediam para que Kardec publicasse essas imagens e para conhecerem, né? E ele diz assim: lembramos aos nossos leitores que a história de Joana d'Arc está completamente esgotada e que a vida de Luís XI, bem como de Luís IX, ainda não foram publicadas. Esperamos que o sejam um dia, e então será para nós um prazer anunciá-las em nossa coleção. Até lá, qualquer pedido dessas obras não alcançará o seu objetivo. O mesmo se dá com o álbum do Sr. Sardou. O desenho que publicamos da casa de Mozart é o único que se encontra à venda na casa do Sr. Ledoyen. Assina aqui então Allan Kardec. Aqui uma mera comunicação para os leitores da revista, né, que sempre tinham curiosidade em conhecer cada vez mais. Lembrando que Luís IX, Luís XI, Joana d'Arc, né, que eram personalidades da França, né, despertavam muito mais a atenção deles todos. Né, que era ali, para alguns era contemporâneo, para outros ali fazia parte da história, então todos queriam saber. Então, próximo item aqui para nós, Revista Espírita agora, mês de maio de 1859. Começa então aqui Cenas da Vida Privada Espírita. Esse é um artigo longo, ele tem 17 páginas, e como nós lemos, né, sobre a vida no mundo espiritual, sobre a vida espírita, aqui agora fala sobre cenas da vida privada espírita. Então nós conheceremos um pouquinho mais sobre aquilo que os espíritos falam sobre a vida cotidiana. E o detalhe, né, que enquanto Kardec publica um artigo como esse, nós estamos acompanhando, por exemplo, nas obras de André Luiz, a rotina dos espíritos, né, cada um ali fazendo a sua atividade, mostrando aquela dinâmica do mundo espiritual. Então aqui nós teremos um pouquinho mais cenas da vida privada espírita. A Angelina colocou, né, sempre tive respeito. Os alunos que passaram e passam orientou as famílias e a eles, né, orienta as famílias e a eles, dentro de uma forma de respeito e carinho, e também trabalho com amigos, alunos que os respeita como seres humanos que são, e assim deve ser, né? Então, como eu falei para vocês, a parte moral para nós é indiscutível. Né, o respeito entre as pessoas, independente da condição que ela vive, é algo fundamental. Então isso é um detalhe que a sociedade precisa aprender. Mas claro, né, dentro dessa situação a gente vai, como eu comentei para vocês, na origem, né, da situação que foi gerada. Né? Por que será que aconteceu esse ou aquele evento na vida de cada pessoa? Ou por que ela vive essa ou aquela circunstância, né? Vamos lá então. Isso aqui nós vamos fazer talvez em 2 ou 3 partes, tá? Esse mês de maio de 1859. Cenas da vida privada espírita. Em nosso último número apresentamos o quadro da vida espírita em conjunto. Seguimos os espíritos desde o instante em que deixam o corpo terreno e fizemos um rápido esboço de suas ocupações. Então, quando nós estudamos sobre o quadro da vida espírita, Kardec ele trouxe para nós de uma forma bastante didática, desde a reencarnação, para entendermos aqui inicialmente a existência do espírito, para entendermos o que significa a morte, a libertação do espírito, a manutenção da sua individualidade através do perispírito, a afinidade que ele tem com as diversas esferas do plano espiritual, desde aquelas esferas inferiores até as esferas superiores. Falamos um pouquinho sobre as atividades que os espíritos realizam, as suas capacidades, mas nada, claro, é relacionado com onde ele vive, como é o lugar onde ele vive. Não tivemos nada disso, né? Por isso que essa é inclusive uma das grandes polêmicas que nós temos no meio espírita a respeito das obras de André Luiz e de outros médiuns, de outros espíritos também que relataram sobre a vida no mundo espiritual. Mas aqui Kardec então diz assim para nós, né? Então ele falou primeiro: seguimos os espíritos desde o instante em que deixam o corpo terreno e fizemos um rápido esboço de suas ocupações. Aqueles espíritos mais elevados
envolvidos com atividades compatíveis com a sua elevação, e aqueles espíritos mais inferiorizados, mais preocupados com os seus interesses do cotidiano, alguns ligados aqui a nós, outros influenciando, sendo influenciados. Enfim, propomos-nos hoje mostrá-los em ação, reunindo no mesmo quadro diversas cenas íntimas, cujo testemunho nos foi dado através das comunicações. As numerosas conversas familiares de além-túmulo já publicadas nesta revista podem dar uma ideia da situação dos espíritos conforme o seu grau de adiantamento. Mas aqui há um caráter especial de atividade que nos faz conhecer ainda melhor o papel que, malgrado nosso, representam entre nós. O tema do estudo, cujas peripécias vamos relatar, se nos ofereceu espontaneamente. Apresenta interesse maior porque tem como herói principal não um desses espíritos superiores que habitam mundos desconhecidos, mas um desses que, por sua própria natureza, ainda estão presos à Terra, um contemporâneo que nos deu provas manifestas de sua identidade. É entre nós que a ação se passa e cada um de nós nela representa um papel. Além disso, esse estudo dos costumes espíritas tem de particular o fato de nos mostrar a progressão dos espíritos na erraticidade e como podemos concorrer para a sua educação. Um de nossos amigos, após longas experiências infrutíferas, das quais triunfou a sua paciência, de repente tornou-se excelente médium escrevente e audiente. Certa vez ele estava ocupado a psicografar com outro médium, seu amigo, quando uma pergunta dirigida a um espírito obteve resposta bastante estranha e pouco séria, na qual não reconhecia o caráter do espírito evocado. Tendo interpelado o autor da resposta, depois de o haver intimado em nome de Deus para se dar a conhecer, aquele assinou Pierre Le Flamand, nome completamente desconhecido do médium. Estabeleceu-se então entre ambos, e mais tarde entre nós e esse espírito, uma série de conversas que passaremos a relatar. Aqui já tem um detalhe que chama atenção. Numa reunião particular, esse espírito então se manifestou. E aqui é curioso que Kardec, quando ele via então que o espírito começava a simular algumas situações, ele então pedia, na verdade, ele exigia que, em nome de Deus, o espírito se identificasse e mostrasse exatamente quem ele era. E diante dessa evocação em nome de Deus, os espíritos não resistiam e se identificavam. Então, inicialmente traziam nomes fantasiosos, nomes de personalidades e tudo mais, até que quando chegava em nome de Deus, eu quero que você me fale seu nome. Aí o espírito, então, por uma força irresistível, ele acabava se identificando. Então aqui, nesse caso, o espírito, então, Pierre Le Flamand, se identificou, e aí então Kardec, vendo a curiosidade dessa comunicação, desse bate-papo, né, que esses colegas tiveram com ele, evocou-o também na sociedade. Então chamou pelo nome e o espírito se manifestou também na própria sociedade. Então vamos aqui à conversa que eles tiveram. Primeira conversa. Quem és? Não conheço ninguém com esse nome. Um de teus amigos, camaradas de colégio. Não tenho a menor lembrança. Lembra-te da surra que um dia levaste? É possível. Entre escolares isso acontece algumas vezes. Realmente lembro-me de algo assim, mas também me recordo de ter pago com a mesma moeda. Era eu, mas não te quero mal. Obrigado. Tanto quanto me recordo, tu eras um biltre bastante mau. Eis tua memória de volta. Enquanto vivi não mudei. Eu tinha uma cabeça dura, mas no fundo não era mau. Batia-me com o primeiro que aparecesse. Em mim isso era uma necessidade. Depois, ao dar as costas, já não pensava em nada. Quando e com que idade morreste?
Há 15 anos. Eu tinha cerca de 20 anos. De que faleceste? Uma leviandade de rapaz, consequência de minha falta de juízo. Aqui a gente já conversou também sobre isso, né? Sobre essas situações que as pessoas vão vivendo no seu dia a dia. Lembra quando nós falamos sobre a desencarnação precoce? Se fosse um indivíduo que tivesse ali que fosse bem equilibrado, ele poderia ter uma existência de muitos e muitos anos. Mas por causa dessa leviandade de rapaz que ele coloca aqui, os indivíduos acabam se envolvendo em situações que põem em risco a sua existência, como de fato aconteceu com ele. Esse risco acabou se confirmando e ele desencarnou, como consequência da falta de juízo. Ainda tens família? Perdi meus pais há muito tempo. Morava com um tio, meu único parente. Se fores a Cambrai, promete procurá-lo. É um bravo homem, a quem muito aprecio, embora me tenha tratado duramente, mas eu o merecia. Ele tem o teu mesmo nome? Não. Em Cambrai não há mais ninguém com o meu nome. Ele se chama W, mora na rua tal, número tal. Verás que sou eu mesmo que te falo. Kardec coloca uma observação. Isso aqui é uma situação curiosa, né? Um espírito indicando alguém. Várias vezes nós recebemos comunicações espontâneas de centros espíritas em que o espírito pede para que alguém vá avisar a família que ele está vivo. E ele passa muitas vezes detalhes de onde vive essa pessoa. Eu queria que vocês avisassem para minha mãe que eu moro, que eu estou bem. O nome dela é tal, ela mora em tal lugar. Aí os centros espíritas obviamente não dão continuidade, porque isso não é um trabalho feito, né? Até porque isso poderia gerar algum tipo de constrangimento, mesmo que nós tenhamos uma mensagem verídica, dependendo da forma como a pessoa compreende a comunicação com os espíritos, isso poderia trazer muito mais perturbação do que tranquilidade. Então os centros espíritas geralmente não fazem esse tipo de atividade. Mas os espíritos pedem, até porque depois que eles desencarnam, eles continuam próximos às suas famílias e eles querem se comunicar, eles querem deixar ali uma mensagem, mas eles não veem oportunidade porque a família acaba sendo meio avessa, né, esse tipo de trabalho espiritual. Mas então quando eles se comunicam, são conduzidos a centros espíritas muito mais para o esclarecimento e assistência do que para que eles deixem uma comunicação. Eles às vezes não percebem qual é o motivo deles estarem ali, então eles aproveitam e pedem para que alguém dê o recado para eles. Principalmente espíritos, né, que veem a família ali tão aflita. E agora, quando a família se dispõe a buscar comunicação, como é o caso que nós vemos das tantas comunicações feitas pelo Chico ou por outros médiums também, aí nesse caso já tem o espírito querendo se manifestar e a família querendo receber a comunicação. Aí é uma situação diferente. E aqui coloco uma observação. O fato foi verificado pelo próprio médium numa viagem que empreendeu algum tempo depois. Encontrou um Sr. W no endereço indicado. Disse-lhe este que realmente havia tido um sobrinho com esse nome, bastante estouvado e inconveniente, falecido em 1844, pouco tempo depois de ter sido sorteado para o serviço militar. Esta circunstância não havia sido indicada pelo espírito. Mais tarde, ele o fez espontaneamente. Veremos em que ocasião. Por obra de que acaso vieste à minha casa? Por acaso, se quiseres. Creio, porém, que foi o meu bom gênio que me impeliu a ti, por me parecer que só teremos a ganhar no restabelecimento de nossas relações. Eu estava aqui ao lado, na casa do teu vizinho, ocupado em olhar os quadros. Nada de retratos de igreja. De repente eu te avistei e vim. Percebi que estavas ocupado a conversar com outro espírito e quis intrometer-me na conversa. Mas por que respondeste às perguntas que eu fazia a outro espírito? Isso não parece por vir de um bom camarada. Encontrava-me na presença de um espírito sério e que não parecia disposto a responder. Respondendo em seu lugar, eu imaginava que ele soltasse a língua, mas não tive êxito.
não dizendo a verdade, eu queria obrigá-lo a falar. Aqui também já entra numa outra situação, que ele coloca que um espírito sério estava do lado, mas não queria responder. É uma daquelas situações em que nós vemos que os médiums, muitas vezes, não se preocupam em ter uma comunicação séria com os espíritos. Ele pode ter ali uma boa motivação, ele pode ter boa vontade, mas no decorrer da conversa ele começa a se desviar, indo mais para uma questão de especulação, de curiosidade, e os espíritos sérios não se dão a esse trabalho. E aí então, como nós vimos aqui, esse espírito estava próximo, viu a oportunidade de comunicar e comunicou. E nesse caso, né, não dizendo a verdade, eu queria obrigá-lo a falar. O espírito sério não se preocupou e deixou então que o médium verificasse a veracidade da comunicação, que foi o que aconteceu. Quando ele percebeu que as mensagens não tinham ali sentido dentro daquilo que ele perguntava, ele então fez aquela evocação em nome de Deus. Então, daquilo que começou como uma tarefa de comunicação, virou um ambiente para satisfação de curiosidade, de repente virou um trabalho mais elevado, onde então ele compreendeu a qualidade da comunicação, identificou o espírito, e nessa relação começou então a ter essa aproximação entre os dois. Isso não é certo, pois poderia ter resultado em coisas desagradáveis, caso eu não tivesse percebido o embuste. Haverias de o saber sempre, mais cedo ou mais tarde. Então, mais cedo ou mais tarde, ele conseguiria identificar a qualidade da comunicação. Dize-me mais ou menos como entraste aqui. Bela pergunta. Acaso temos necessidade de puxar o cordão da campainha? Ou seja, né, os espíritos entram num ambiente onde ele encontra qualquer tipo de afinidade. Naquele lar protegido, naquele lar equilibrado, né, o espírito acaba sendo repelido daquele ambiente e muitas vezes também não encontra nem ambiente para que ele possa se sentir à vontade. Pessoal, me dá um ok na área de texto, por favor, só para orientar a Sandra. Por gentileza. Ok, né? Obrigado. Beleza. Dudu colocou aqui, né, isso às vezes me pergunto, né, quando me dizem que não se deve receber mensagens fora do centro. E eu vejo as mensagens da Cecília, desse poeta que enviou, porque um embusteiro, um zombeteiro, estaria aqui na sala para escrever coisas inúteis quando só tem luz, né? Então, é exatamente o que eu coloquei, né? Muitos espíritos buscam um ambiente de afinidade. Se você tem ali... Não precisamos pensar na ideia da mediunidade. Qualquer lar que não tenha uma estrutura moral bem construída é sempre um convite para que um espírito possa entrar e exercer sua influência. Aí ele vai influenciar nas ideias, influenciar no comportamento, influenciar nos valores. Se tem ali um médium, o médium, da mesma forma, devido ao ambiente que foi criado, também vai captar as ideias desse espírito. Agora, se o trabalho é dessa construção moral, por si só, um espírito o espírito pode até ter liberdade para entrar na sua casa. A única questão que ele não vai... O único detalhe que ele não vai... o único detalhe que a gente pode destacar é que ele não vai ver interesse nenhum. Ele vai chegar, ele queria brincar de alguma coisa, ele queria ver alguma coisa curiosa, ele não tem nada de interessante, ele vai embora. E o espírito só fica mesmo próximo aos indivíduos que não tem nada para oferecer se ele tem algum interesse especial. No caso dos obsessores, por exemplo, mesmo que você procure construir dentro da sua casa esse ambiente moral saudável, ele vai tentar desequilibrar porque esse é o objetivo dele. Quando nós falamos em obsessão, ele tem essa obsessão, ele está obcecado por isso. É um desequilíbrio que ele tem que o leva a se concentrar nessa atividade. Vai com Deus, Angelina. Ah, tá bom então. Ele vai se concentrar naquilo, né, porque é do interesse dele. Mas o interesse que um espírito que simplesmente vaga entre as pessoas e ele vê num ambiente algo que para ele pode ser interessante ou não,
É mais ou menos igual a uma sala de museu. Você entra numa sala, vê ali os objetos que são apresentados. Se não é interessante, você vira as costas e vai embora. Entre as pessoas não é diferente. Você está numa festa, várias rodinhas, você encosta numa rodinha, vê qual é o assunto, vai na outra, vê qual é o assunto, e você fica naquela que é do seu interesse. Assim acontece então com os espíritos. Chaconete colocou para nós: os espíritos maus não lhe é permitido ficar nessa sala de luz, né? Assim a gente procura pelo menos manter o nosso ambiente, né? Não apenas, né, durante o trabalho, mas é importante também após o trabalho. Bom dia, Márcia. Porque é questão de afinidade mesmo que a gente tem, né? Mas lembrando sempre, né, que lá no capítulo do O Livro dos Espíritos, que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, quando Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam, e eles dizem muito mais do que imaginamos, né, de sorte que são eles que nos conduzem, tem uma parte que diz assim que se nós mudarmos o nosso pensamento, se nós reforçarmos os nossos valores nobres, os espíritos continuam próximos. E os espíritos respondem: que quereis que eles façam? O que você quer que eles façam? Mas eles continuam à espreita como o gato fica observando o rato. Eles colocam exatamente essa expressão. Então o fato de você manter um ambiente saudável não significa que é um ambiente completamente vedado, né, ou que não permita a presença desses espíritos. Baixa um desequilíbrio que tudo volta ao normal, né? Então aqui para nós, né, podes então ir a toda parte, entrar em qualquer lugar? Claro. E sem me fazer anunciar. Não somos espíritos a troco de nada. Entretanto, eu julgava que certos espíritos não tivessem o poder de penetrar em todas as reuniões. Acreditas, por acaso, que teu quarto é um santuário e que eu seja indigno de nele entrar? Responde com seriedade à minha pergunta e deixa de lado as graçolas de mau gosto. Vês que não tenho humor para suportá-las e que os espíritos mistificadores são mal recebidos em minha casa. Ou seja, né, deu uma chacoalhada nele, né? É verdade que há reuniões onde espíritos tratantes, como nós outros, não podem entrar. Mas são os espíritos superiores que nos impedem, e não os homens. Aliás, quando vamos a algum lugar, sabemos muito bem manter-nos calados e afastados se necessário. Escutamos e, quando nos aborrecemos, vamos-nos embora. Assim, parece que não estás satisfeitos com a minha visita. Então, interessante, né, como o espírito aqui em cima, o médium aqui em cima, né, se aborrece com essas respostas irônicas, né, que o espírito dá. A gente viu aqui em cima, né? São duas respostas, duas questões que estão ligadas, que a gente vê a ação e reação, né? Então ele perguntou seriamente, né? Quando eu julgava que certos espíritos não tivessem o poder de penetrar em todas as reuniões. Acreditas por acaso que teu quarto é um santuário e que eu seja indigno de nele entrar? Então essa resposta meio desafiadora, meio irônica, gerou essa reação. Responde com seriedade a minha pergunta e deixa de lado as graçolas de mau gosto. Vês que não tenho humor para suportá-las, e que os espíritos mistificadores são mal recebidos em minha casa. E aí então ele responde agora com seriedade. É verdade que há reuniões onde espíritos tratantes como nós não podem entrar, mas são os espíritos superiores que nos impedem e não os homens. E aí então os espíritos ele coloca aqui também, né, que, aliás, quando vamos a algum lugar, sabemos muito bem manter-nos calados e afastados se necessário. Escutamos e, quando nos aborrecemos, vamos-nos embora. Então, por isso que nós vemos muitos centros espíritas, eles são protegidos daqueles espíritos declaradamente desordeiros. Mas as portas são abertas para os espíritos entrar. Então ele entra, olha, houve ali uma palestra, houve uma reunião, mais ou menos, só para a gente poder criar uma situação real, mais ou menos como a nossa sala aqui do Pautalk.
O indivíduo vem, ouve ali alguma coisa, se interessa, ele fica, como muitos de vocês entraram e ficaram. Outros aqui ficaram alguns segundos e foram embora. Outros ficaram um pouco tempo mais, depois foram embora. E assim indo e vindo, como acontece em todos os lugares. Às vezes você abre ali um vídeo do YouTube, o título chamou a atenção, aí você ouve um pouquinho, se o vídeo é interessante, você vai até o final, senão você muda. Assim os espíritos também se relacionam conosco. Eles vão se aproximando de acordo com o interesse que desperta neles essa relação. A Chaconete colocou lá em cima, no Evangelho dos Espíritos. No Evangelho, os espíritos ruins são retirados, né? E só lhe é permitido assistir de fora. Essa limpeza é feita pelo seu espírito guardião, né? Também disso, no Evangelho no Lar você fala, né? Sim, é a mesma coisa. E tudo depende também, né, Chaconete, da qualidade do Evangelho que é feito, da sinceridade das pessoas, porque muitas vezes nós temos um Evangelho no lar que ele é feito de um modo automático, em que as pessoas não vivenciam aquilo. Porque o Evangelho no lar, a gente lembra, só fazendo aquela recapitulação, que o culto do Evangelho no lar ele foi proposto por Kardec para aquelas pessoas que eram católicas ou eram evangélicas, que acabaram depois se aproximando da doutrina espírita e não tinham mais interesse ou não tinham mais oportunidade de frequentar os cultos aos domingos, os cultos dominicais. Então, Kardec sugeriu o Evangelho no lar. Mas da mesma forma que nós tínhamos, como nós estudamos, aquelas pessoas que vão a um centro espírita, vão a uma igreja, apenas de corpo presente, mas não se concentram e não entram em sintonia com as energias daquele momento, acontece a mesma coisa dentro de casa. Muitas vezes você está lá, todo dia, toda terça-feira, às 8 horas eu tenho que fazer. Você faz ali no automático e tal, não significa que você vai ter grande proteção. O fato de você estar num ambiente que tem a proposta de ser, entre aspas, sagrado, não significa que você esteja em afinidade com ele. A mesma coisa, nós temos muitos evangelhos que são feitos, evangelhos no lar, que tem um monte de espíritos ali, influenciadores e obsessores próximos, só esperando a hora acabar para continuar o seu trabalho. Porque não trouxe resultado nenhum. A proposta tem que ser nossa. Exatamente isso. Então não pensemos que um evangelho no lar feito como se fosse um ritual mudaria alguma coisa nessa qualidade que nós temos na relação com os espíritos. Tudo depende muito da forma como nós realizamos. Dudu colocou, quando eles chegam, vêm acompanhados, né, por seguranças da casa espírita. Né? Isso enquanto são espíritos perturbadores, eles são ali impedidos, né? Mas espíritos comuns, porque da mesma forma que você tem uma pessoa que caminha pela calçada, vê a porta de um centro espírita aberto ali, tendo alguma atividade, ele se interessa para saber o que tem lá dentro, acontece com os espíritos também. Nesse caso, claro, para espíritos que são inofensivos a princípio. Porque o espírito pode entrar, ele pode ser induzido a entrar, ele pode ser convidado a entrar, mas ele tem também o direito de sair. Agora, quando é um espírito perturbador, aí já é diferente, que aí o tratamento é outro, né? Deixa eu ver aqui, o Osmar colocou, né, é até bom que os maus espíritos entrem nesses ambientes e aprendam um bom caminho. Né? Se é um mau espírito, né, eles acabam não tendo condições de assimilar nada, porque o interesse deles não é esse. Tanto é assim que nós temos aqui o nosso anjo guardião, que é um botãozinho que tem aqui no teclado que a gente põe a pessoa para fora. Né? Então o nosso anjo guardião é o batom que a gente tem aqui. Né? Vocês se lembram, né, pessoal da velha guarda? O Pautal que colocava um pontinho vermelho em cima daquelas pessoas que eram bloqueadas, né? Então a gente chamava de batom. Então batonava as pessoas que chegavam aqui causando perturbação. Então, mas muitas pessoas entram e saem. Não tem gente que entra aqui e tenta abrir um vídeo pornográfico, qualquer coisa assim, escrever coisas que são constrangedoras aí na área de texto. A gente simplesmente silencia e põe para fora. Mas a porta está aberta. Né? Deixa eu ver mais aqui, o Eusmar lembrou lá em cima também, né? Então no caso de um espírito curioso, um espírito que pode até ser desses chamados espíritos fanfarrões, ou espíritos galhofeiros e tudo mais, eles não são necessariamente maus.
são apenas espíritos fazendo ali, né, curtindo a vida do jeito deles. Esses espíritos muitas vezes têm passagem aberta em centros espíritas. A partir do momento em que eles começam a trazer algum tipo de problema, eles são então excluídos ou são restritos. O Dudu lembrou também, né? Brigou a semana toda e na terça não estou limpo por evangelho no lar. Não é assim que funciona, né? Eu acho que para pedir graças ou orar, a espiritualidade amiga pode-se estar em qualquer lugar, né? Sim. É a mesma coisa, a proteção é do próprio indivíduo, não significa que ele não seja influenciado. Lembrando que o Chico Xavier, por exemplo, ele era um dos homens mais assediados que nós conhecemos. Mas a resistência moral que ele tinha para suportar esses assédios era muito forte. Até porque ele era o alvo, né? Sendo um representante de uma doutrina que começava a se difundir de uma forma tão intensa aqui no Brasil, derrubando-o, você derrubava uma doutrina inteira. Então, Chico tinha proteção, mas não era uma proteção de guarda-costas. Ele era aquela proteção dizendo, resista, você consegue, você pode. Não é dizendo assim, não chega perto dele porque eu estou protegendo. Não é assim que os espíritos fazem. Então nós teremos meia dúzia de mentores em volta da gente dizendo, seja forte que você consegue, resista, mantenha seu pensamento elevado. É apenas isso que eles fazem, porque o trabalho é nosso. Estarmos no mundo de provas e expiações, essa é a nossa luta moral. Chaconache lembrou, né, como um ex-fumante, né, estar perto de quem fumar, né, resistir à tentação, sim. Por isso que nós temos médiums que caem, nós temos grandes nomes de religiões que caem. O fato dele estar naquela posição não o coloca imune por parte dos espíritos protetores. A imunidade é ele mesmo que cria. E é assim que a gente deve entender. Pessoal, para finalizar aqui então, deixa eu ver aqui, só para finalizarmos, né? Ele colocou então nessa resposta, né, que foi exigida aqui pelo médium, ele diz assim, né, escutamos e quando nos aborrecemos vamos nos embora. Assim, parece que não estás satisfeitos com a minha visita. Ele coloca, é que não recebo de bom grado o primeiro que aparece, e francamente, não fiquei satisfeito por vires perturbar uma conversa séria. Ele responde, não te zangues, não desejo perturbar-te. Sou sempre um bom rapaz. De outra vez, far-me-ei anunciar. Isso porque ele se intrometeu na conversa que o médium estava tendo com o espírito elevado, né? Mas a gente lembra sempre, né? Se o espírito silenciou, é porque as perguntas não eram convenientes. Nesse caso, então, foi permitido que esse espírito se comunicasse. Na questão 17, então, já entra aqui num outro assunto, né, que ele fala, né, lá se vão 15 anos que estás morto. Aí ele vai começar a falar agora, saindo um pouco dessa parte mais pessoal, para falar um pouco mais sobre a vida do espírito de novo, né? Então a gente vai seguir no nosso próximo encontro a partir dessa questão número 17. Lembrando que esse texto 17, ele tem aqui, deixa eu ver, 52, 55, 58. Quer ver quantas questões tem? Só para vocês verem o tamanho dessa conversa aqui. Tem 68 questões. 68 questões e depois ainda continua no próximo número. Continua no próximo ainda, a gente está na 17, hein? Olha quanta coisa a gente vai poder conhecer sobre a vida desse espírito. Que a gente vai poder generalizar, né? Da mesma forma que esse espírito, nessa condição, tem esse tipo de interesse no mundo espiritual, nós vamos encontrar também nas obras de André Luiz e de outros médiuns, de outros espíritos, né, falando sobre esse dia a dia, essa rotina dos espíritos. E isso é bem legal aqui para a gente conhecer um pouquinho mais, para fortalecer um pouco mais sobre o nosso conhecimento sobre o mundo espiritual, né? Então, e depois, né, lembrando, né, música de além-túmulo. Então esse vai ser o próximo artigo depois desse também. Mozart, entrevista, olha só, Kardec entrevistando Mozart, simplesmente assim. Então paramos por aqui, pessoal. Nós estamos aqui então no texto, no Arte na Veia.